Benção, estamos de volta com nossos vídeos sobre o assunto O Economista do Reino Eterno. Maravilha! Parte 26, O Economista Cristão. Nós paramos na página Mateus 22. Mateus, capítulo 22. Mateus, capítulo 22. Versículo 21. Dizem-lhe eles de César. Então ele, Cristo, lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e ao Pai Criador da natureza o que é do Pai Criador da natureza. Dai ao governo o que é do governo, tributos, e ao Criador da natureza o que é agradável a ele. Entrega do senhorio da vida, obediência e amor. Filho é obediente ao Pai. Por o Pai nos amar tanto, nós retribuímos esse amor e obediência ao Pai. Marcos, capítulo 12, versículo 41 e 44. E, estando Cristo assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca de tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram o que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. O Filho do Altíssimo, o Messias, o Cristo, aqui nos dá uma lição sobre ofertar. Naquele tempo, os religiosos judaicos, os judeus, tinham o costume legalista de dar dinheiro para o templo judaico, o que não é mandamento para a Igreja de Cristo em nossos dias. Nós não damos dinheiro para templo algum. Nunca existiu templo cristão. Templo judaico existiu. Esses templos que dizem que é de cristão, na verdade, é uma salada judaica com coisas de cristão, coisa de judeu, coisa de uma bagunça só. Então vamos lá. E esta passagem nos ensina um princípio, o da generosidade e liberalidade relativa e por amor. Cristo observava as pessoas ofertando, e ao ver uma viúva pobre ofertando, observou que a mesma havia ofertado mais que a maioria, ainda que sua quantia tivesse sido pouco em termos absolutos, já que os ricos ofertavam quantias maiores que a da viúva. Porém, Cristo diz que, em termos relativos, a viúva estava dando uma oferta maior que a dos ricos, pois a mesma dava de todo o seu sustento, ou seja, com sacrifício, e os ricos não davam de seus sustentos, ou seja, com sacrifício. Trazendo para nossos dias, entendo primeiro que oferta hoje em dia deve ser dada apenas para abençoar a vida do pobre e necessitado, não mais a templos religiosos, e que o pobre e necessitado não deve ofertar, deve receber ofertas.
Entretanto, trazendo esta passagem para os dias atuais, creio que uma pessoa que seja pobre, ainda que queira ofertar, ela vai estar ofertando mais relativamente que as pessoas ricas. Por quê? Você deve estar perguntando. É simples a explicação e muito clara em minha mente. O Espírito Santo me clareou. Uma pessoa que tenha uma renda de um salário mínimo e oferta 1% de sua renda para algum outro pobre necessitado, estará ofertando mais em termos relativos que uma outra que tenha uma renda de 20 salários mínimos e doe 10%, por exemplo. A primeira deu o que fará falta para seu sustento básico, pois um salário mínimo não dá para pagar as contas básicas para se ter uma vida digna. Por outro lado, a pessoa mais abastada, ainda que dê 10% ao pobre necessitado, estará ofertando menos que a outra pessoa que doou 1%, pois para este ainda sobrará um valor considerável que dará para todo o seu sustento familiar e ainda sobrará. Quiçá as pessoas que têm renda acima de 20 salários mínimos e continuam doando 10% ao pobre, mas sobra muito ainda para seus deleites materiais. Aí é que está o X da questão. E pior ainda, é que tem muita gente de classe B, classe A, ricos e milionários que dão 10% de suas rendas para o rico sistema religioso gastar, como bem entender, achando que já deram a sua parte ao Criador da natureza, o Pai, Yod-He, Vav-He, Yah, Yahu. E torram seus gordos 90% que sobraram com automóveis de luxo, joias, mansões, residências enormes e várias residências de praia, de campo, da cidade onde mora e várias residências, sítios, fazendas, viagens internacionais a turismo, artigos de luxos supérfluos como vinhos caríssimos, relógios, tênis, decoração de imóveis, etc. São extravagância, são extravagantes. E muito evangélico e católico que é extravagante. Por isso que eu falo que ser católico e ser evangélico não é ser cristão. Cristo estava reprovando estes ricos e abastados que davam ao sistema religioso somente por desencargo de consciência, crendo que já tinham feito sua parte com o reino do Criador, achando que estão dando muito dinheiro para Deus. Não está dando dinheiro para Deus, lê do engano. Essas pessoas que dão dinheiro para a instituição religiosa não está dando para Deus, está dando para a instituição religiosa que não tem nada a ver com Deus. Damos a Deus quando damos aos pobres, quando o nosso dinheiro ou a soma do dinheiro de um grupo vai para os pobres, e quando damos voluntariamente e que cada um pode contribuir. Cuidemos, então, para não entrarmos para esse grupo de ricos que não tem aprovação do Messias. Podemos ser cristãos ricos? Sim, desde que vivamos uma vida padrão classe B no máximo e doemos todo o excedente ao pobre e necessitado, investindo em pessoas e não num rico sistema religioso que gasta seu bel prazer com supérfluos e que não é mandamento bíblico, como construção de templos religiosos, uma fortuna que entra nas instituições religiosas é para construção de templo e manutenção de templo. E tiram dinheiro dos pobres para isso. O sistema religioso é do mal, infelizmente. Nossa alegria deve estar em fazer o bem e ajudar pessoas a terem vidas dignas, com foco no ser
e não em ostentar riquezas e prazeres efêmeros, focando assim no ter. Então, religiosos, muitos religiosos, focam no ter e não no ser. Assim como outras pessoas. Marcos, capítulo 15, versículo 43 a 46. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino do Criador da natureza, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Cristo. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E, tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino, e, tirando-o da cruz, envolveu nele e o depositou num sepulcro lavado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. José de Arimateia era religioso judeu, mas que foi tocado no coração por Cristo, e pela passagem dá a entender que era pessoa próspera financeiramente. Aqui entendo também que se a Escritura diz que era rico e seguidor de Cristo, então o mesmo usava seus recursos financeiros em benefício dos pobres e necessitados. Inclusive, nesta passagem, acredito que ele é quem administrou os trâmites do sepultamento de Cristo, como financiou todas as despesas envolvidas, ou seja, usou sua riqueza em prol do reino do Criador, ajudando ao Messias, que foi pessoa simples, modesta, sem recursos financeiros na terra. Mas, uma vez, entendo que o discípulo cristão deve sim estudar, trabalhar, evoluir para ter uma vida próspera e digna para si mesmo, e que sobre o quanto puder para que possa ajudar a família, a parentes, empregados, irmãos e amigos cristãos próximos e distantes, conhecidos próximos, conhecidos distantes e desconhecidos próximos e desconhecidos distantes, que estejam precisando. E, caso sejamos ricos, possamos ajudá-los. Pois quando ajudamos nesta sequência de próximos, estamos cumprindo com o único dogma de um discípulo cristão que o Criador da natureza nos deu: amar ao Pai e ao próximo como a si mesmo. Coisa linda, hein? Lucas capítulo 5, versículos 6 a 9. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaria a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Cristo, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. Quando estamos dentro da vontade do Pai, temos o mindset de Cristo, mentalidade cristã, Cristo vivendo em nós através do Espírito Santo, nossa vida prospera, ainda que as circunstâncias estejam dizendo ao contrário. Administremos nossas finanças sob a ótica do Criador da natureza, sendo justos, verdadeiros, éticos, disciplinados, corajosos, tendo fé, santos, obedientes aos seus mandamentos, contentes com a nossa situação financeira, simples, humildes, modestos, etc. E Ele nos dará vitórias. Glória a Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 25. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Os ricos e fartos que viverem em abundância patrimonial, ostentação de riquezas, luxo, e não se converterem antes de descerem sepultura, e não tiverem uma vida simples e frugal, serão fartos e rirão apenas neste mundo, pois no vindouro não poderão viver, já que perecerão no inferno, na sepultura, e serão aniquilados, não sendo possível herdarem a vida eterna na nova Jerusalém celestial, junto com papai. Coisa linda de papai, hein? Aí, cada um faz o que quer da vida, mas depois não senta e chora, né? Lucas, capítulo 9, versículo 17. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram do que lhes sobejou 12
alcofas de pedaços. Para o Criador da natureza e seu Filho, não tem miséria para o viver com o necessário. É fartura mesmo, mas com responsabilidade. Depois do milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes, eles guardaram o que sobejou. O que aprendo aqui é que não devemos economizar naquilo que for necessário para o sustento de nossa família. Procurar estudar muito, trabalhar muito para obter o máximo de renda que puder para poder ter uma vida digna com o suficiente para não passar necessidade, se possível, sobrar muito ainda além deste necessário. Se tivermos condições financeiras para dar uma boa moradia, boa educação, boa alimentação, bom lazer, bom vestuário, boas mobílias, bons aparelhos eletrônicos, etc., para a nossa família, por que não? Desde que seja tudo com muita frugalidade, simplicidade e inteligência no gastar. Por exemplo, educação de qualidade é extremamente necessária. Então, é uma das contas que mais temos que priorizar na vida dos filhos, na nossa e de nosso cônjuge. Pois é com educação de qualidade, né, como espiritual, acadêmica, financeira, emocional, psicológica, jurídica, médica, empresarial, negócios, corpo humano, etc., que uma família vai para frente, prospera e ainda pode ajudar muitos outros prosperarem também. Eita glória do papai! Benção, vou parar esse vídeo, até o próximo, querendo papai.